Paulo César. Gomes, como sempre, jogando bem, dando sangue dentro de campo. Thiago Mendes bem demais. Cuiabano entrou no jogo voando. Piton nunca mais. Piton nunca mais. Agora o Gomes, João, você vai lembrar que ano passado a gente estava debatendo aqui se valia o valor dele. Agora vale o dobro, o triplo, né? Pelo amor de Deus. A gente garoteou muito falando que não valia. Que jogador? Só precisa treinar a finalização. E só ele precisa treinar todo dia. Mas eu já acho que não precisa, não. Porque se ele souber finalização, ele é o novo Pelé, então. Só porque, assim, o cara faz tudo dentro de campo. Não tem medo. 1 contra 2. Ele é muito ousado, então ele não tem medo de ir pra cima, ele dribla, ele muda de direção o tempo todo. Ele é um jogador impressionante, assim. Uma aquisição que saiu barato pro que é. É um jogador que tem contrato longo com o Vasco, é nosso. Eu, sinceramente, acho que se ele continuar jogando desse jeito, não vai ficar aqui muito tempo, vai chegar time da Europa e vai levar ele de novo. Porque o cara é impressionante, o cara ele demonstra não só tecnicamente e na parte da vontade, mas você vê ali que quando o Vasco perde ele fica indignado. E isso mexe comigo que sou torcedor, não sei vocês, mas assim, comigo que sou torcedor, mexe muito comigo, que tu vê que é um cara que fica revoltado quando o Vasco perde, que fica indignado, que briga, que reclama, e ele tá certíssimo. Se todo mundo tivesse metade da vontade que ele tem, a gente não estaria perdendo tantos jogos como tava perdendo. Então assim, é impressionante. E assim, eu acho que o Gomes é o nosso craque, é o nosso jogador ali fundamental para esse esquema. É o cara que tira um coelho da cartola, é um cara que faz uma jogada diferente. Infelizmente tem a deficiência que você falou, que é muito clara, é muito visível. Isso se traduz na quantidade de gols que ele faz. Ele só tem um gol com a camisa do Vasco, mas ele tem 9 assistências com a camisa do Vasco. É um cara que cria muito. Se você pega os números dele ali durante as partidas, você vê quanto que ele dribla, quanto que ele cria, quantas oportunidades ele acha. É um cara que é extremamente técnico ali, extremamente técnico, tem suas deficiências, mas dentro desse elenco nosso aí, ele é um craque que tem vaga em, eu te digo assim que ele tem vaga em quase todos os times da Série A, tá? O cara é extremamente acima da média. Infelizmente a gente não tem jogadores do nível dele ali para acompanhar e para criar mais jogadas igual ele cria, mas eu acho que a gente já mostrou ali que tendo ele como nosso craque principal, a gente pode ir muito além do que a gente esperava no início da temporada, onde eu estava muito preocupado. Agora a gente tem um treinador de verdade, e a gente tem ali, e a gente acabou descobrindo peças ali que inicialmente a gente não achou que ia ajudar. Cuiabano já mostrou que veio passando o carro em cima do Piton, que tem que ser titular para ontem, mesmo fora de forma. Cuiabano ainda continua fora de forma, mas ele fora de forma demonstra uma vontade, uma força absurda, uma inteligência. É só você olhar a jogada do gol, a capacidade de enxergar o Paulo Henrique fazendo o facão dele foi absurda. De um jogador que, tecnicamente, entende o jogo. E ele tem uma força absurda, uma vontade absurda. Precisa melhorar fisicamente, que eu acho que ele vai render melhor. Mas é um jogador que, em questão de tempo, vai ser titular em cima do Piton, porque o Piton, eu acho que tá abalado psicologicamente, porque tá mal. E tá errando muita coisa técnica. Erra bote. Se você reparar o lance que o Vasco toma o gol, ele erra o primeiro bote e o Flaco erra. E no segundo lance, o Flaco consegue cortar ele e fazer o gol. Ele erra 2 vezes no lance. Então, assim, é um jogador que... E o Renato fez certo. Tirou ele ali para poder preservar o jogador e acabou vendo ali que o Cuiabano mudou um pouco a partida, entrando ali com uma visão de jogo diferente, com fôlego diferente. É um grande jogador cuiabano, mas está muito fora de forma, mas eu acho que vai ajudar muita gente durante a temporada. E acho que o outro jogador que eu queria falar aqui também, me alongando um pouco aqui, mas já queria falar, era sobre o DVD, galera. Assim, é um jogador que a gente já conhece há muito tempo, está aqui no Vasco desde 2024, é um jogador extremamente limitado, tem muita deficiência técnica, mas é um jogador extremamente privilegiado na parte física. Tem uma vontade absurda, tem uma força absurda e, querendo ou não, é um cara que entrega. Desde 2024 ele entrega, até ano passado que ele jogou pouco por causa da lesão, ele consegue entregar, e é um cara que não quero para ser titular, mas já demonstrou que ele, nesse elenco do Vasco é extremamente frágil, ele pode ser útil e ele pode ajudar. Porque desde que ele entrou na partida contra o Fluminense, se eu não me engano, o Vasco já virou outro time. E ele contribuindo o tempo inteiro. Então, assim, é um jogador que, no momento, se o Vasco não contratar mais ninguém, eu não liberaria se chegasse proposta, porque mal ou bem é um cara que pode agregar alguma coisa e tá demonstrando isso.